Olá e bem-vindo ao Revelando o Apocalipse, o canal de profecias bíblicas que vai direto ao coração dos mistérios da profecia. Meu nome é Alan Dubre e se você aprender algo com nossos ensinamentos, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. E não se esqueça, na caixa de descrição de cada ensinamento, temos outros 10 canais de tradução em diferentes idiomas para facilitar o compartilhamento com familiares e amigos ao redor do mundo em sua própria língua. Dito isso, hoje temos algo profundo para você. Espero que você tenha acompanhado e estudado as revelações ao longo do caminho. Mas se você é novo por aqui, eu recomendaria talvez voltar e começar por alguns dos primeiros vídeos, porque este aqui é mais profundo. Veja, agora você já cresceu no entendimento de para quem os evangelhos estão falando. Você entende que o fim dos tempos não são 7 anos, mas sim 14 anos, e uma parte chamada acima, que é representada por 50 dias. Dito isso, deixe-me mostrar algo para você. Algo muito profundo. Veja, todos nós ouvimos que eram apenas os 12 apóstolos e alguns discípulos que seguiam Jesus. Bem, veja o que lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 15. E lembre-se, se eu não mencionar o capítulo, é só olhar para a direita que você verá em qual capítulo estou. Mas o que passamos a ver não é apenas o que aconteceu na época de Cristo, mas vou mostrar para você como isso aconteceu dessa forma no tempo de Cristo, mas no fim dos tempos, revela-se acontecendo de forma invertida. E isso também confirma outra coisa sobre a colheita do Senhor, uma colheita específica de fato. Ok, uma colheita, veja isso aqui. Em 1 Coríntios 15, começando no versículo 4, diz: E que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora veja com quem ele se encontrou e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Quais 12? Não são os apóstolos. Na verdade, representa as 12 tribos, os líderes das 12 tribos. Veja, sempre nos disseram que são apenas os 12. Eram apenas esses 12 e só. Na realidade, o primeiro grupo com o qual ele se encontrou foi o dos 12. E você sabe quem esse número 12 representa? O grupo de Matthew, ok? Agora veja isso. Depois disso, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria permanece até os dias de hoje, mas alguns já faleceram. Este é outro grupo com o qual ele se reuniu, e eles são representados pelo grupo Mark. Esses eram discípulos, seguidores de Cristo. Alguns morreram durante o ministério dele, e a maioria ainda estava viva. E então diz, depois disso, ele foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Veja, os apóstolos, todos os apóstolos, depois daqueles 12 aqui em cima, esses não são os mesmos grupos. Estes são os 12 apóstolos. Lembre-se, Cristo, até mesmo no Apocalipse, havia 24 anciãos. São os 12 apóstolos e os chefes das 12 tribos. Também havia esses grupos quando Cristo esteve aqui. Esse grupo de Tiago, esse aqui com todos os apóstolos, é a representação do Evangelho de João. E então diz: E por último de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Agora, este, é claro, é Paulo, mas é uma representação do Evangelho de Lucas. Lucas também não estava lá. Isso aconteceu depois. E aqui Paulo está dizendo que foi como um nascido fora de tempo. O que é como um nascimento prematuro? Então, com quem ele se encontrou? Ele se reuniu primeiro com o grupo de Matthew. É por isso que, no Evangelho de Mateus, na ressurreição, a história da missão que ele lhes dá é muito diferente da missão que ele dá aos discípulos no final da narrativa da ressurreição em Marcos. Veja bem, a comissão é muito diferente. Em seguida, você vai à comissão de John. E é na comissão de John que, de fato, começam os 50 dias. Você vê? Em Mateus não é o início dos 50 dias. Em Marcos não são os 50 dias. Mas em João começa a contagem dos 50 dias. Jesus diz, ainda não subi para o meu Pai, então ainda não me toque, certo? Para Maria Madalena. Eu preciso ascender ao Pai. Depois ele volta, certo? Nesse mesmo dia, à noite, ele retorna e sopra e unge os apóstolos. E então ele parte e volta 8 dias depois. Esses são os primeiros 8 dias da contagem dos 50 dias. O que acontece nesse 8º dia? Ele então começa a sua contagem de 40 dias, ao se encontrar com o grupo de Lucas.
Esse grupo de Lucas é o início da contagem de 40 dias do Senhor. Esse quadro profético do grupo de Lucas, que é representado como Paulo diz, um nascido fora do tempo devido, está ligado ao período pré-tribulacionista e é um remanescente que permanecerá para servir ao Senhor no tempo do fim. Ok? E veja só, as instruções, a missão que ele lhes dá são muito diferentes das de Mateus, muito diferentes das de Marcos e muito diferentes das de João. Este grupo vai sair. E diz que serão eles que começarão por Jerusalém. E estes são as suas testemunhas. São 4 grupos diferentes, assim como você viu em 1 Coríntios 15. Eram 4 grupos diferentes. Mateus, Marcos, João, depois Lucas. Então, a partir de João, começamos os 50 dias. Em Lucas, agora estamos nos 40 dias. E em Atos capítulo 1, que é a continuação de Lucas, chegamos ao final dos 40 dias. No final dos 40 dias, nos é dito, não muitos dias depois, eles vão receber o Espírito Santo. Então já se passaram 40, cerca de 47, porque o 8º dia inicia os 40 dias. Faltam apenas cerca de 3 dias, por isso não muitos dias. Esse não muitos dias, então, os leva a Atos capítulo 2 e ao tempo de Pentecostes, agora plenamente chegado. Então, do que se trata tudo isso? Veja só. Se formos para Levítico, capítulo 23, você verá a verdade sobre a contagem da... A festa das semanas, então, leva ao Pentecostes. Certo, diz assim. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 sábados completos haverá, até o dia seguinte ao 7º sábado. Deverás contar 50 dias? Você sabia que essa palavra para contar 50 dias significa contar mesmo? Veja, então você deve marcar ou registrar 50 dias. Não está dizendo que é o 50º dia. Está dizendo para você adicionar mais 50 dias. Você pode perceber isso até mesmo pelas descrições. Se formos para a Páscoa nos é dito que é no 14º dia. O primeiro dia dos pães ázimos é o 15º dia. A festa das trombetas é no primeiro dia. Mas veja, o que acontece quando você chega à festa das semanas? Não diz 50º dia. Diz, então, você deverá contar 50 dias. Mas ainda assim, nos foi dito pela igreja que Pentecostes é a festa das semanas. Então, os judeus contam a partir mais ou menos daqui, certo? E eles contam 7 semanas, ou seja, 49 dias, e então este sendo o 50º. E eles chamam isso de festa das semanas. E então, a igreja cristã, certo? Eles chamam isso de Pentecostes. Mas não é, porque o que aconteceu foi o seguinte. Você deveria contar 7 sábados, e quando você conta como sábados, e não apenas semanas corridas, você na verdade chega ao 8º dia de Sivan. Pode-se dizer que há pouca diferença entre o dia 6 e o 8, e tem razão. Alguns dizem até que é o 15º dia e não o 8º. Novamente, estamos nesse intervalo, mas isso não é Pentecostes. É a festa das semanas, mas não Pentecostes. Pentecostes precisa contar mais 50 dias. Entendeu? Ou não? Mais 50 dias. Mas é preciso contar 7 semanas depois dos 7 sábados. E então chegar ao 50º dia, que geralmente cai do meio para o final de julho. E em algumas ocasiões, no comecinho de agosto. Então, deixe-me provar isso para você. Veja o que acontece. Em Êxodo capítulo 9, quando eles estavam prestes a fugir bem na época da Páscoa, houve a chuva de granizo que veio das pragas. E isso destruiu a cevada. Por quê? Porque a cevada estava quase pronta para a colheita. Mas o que aconteceu com o trigo? O trigo não foi atingido porque ainda não havia crescido. O que significa que você não pode começar a contar 7 sábados até a festa das semanas a partir daqui. Certo? Porque este é o início da cevada, não o início do trigo. Deixe-me mostrar o que quero dizer em Deuteronômio, capítulo 16. Diz no versículo 9, 7 semanas. Você percebe que não é sábado agora. Contará 7 semanas. Existe uma numeração para ti. Comece a contar as 7 semanas a partir do momento em que começar a ceifar o milho com a foice. Então, o que esse milho representa?
Ao que parece, trata-se apenas de grãos de qualquer tipo. Mas a festa das semanas é a contagem do quê? Em Êxodo 34, versículo 22, diz: guardarás a festa das semanas, dos primeiros frutos da colheita do trigo. Então, os primeiros frutos da colheita do trigo marcam o início do momento em que você começa a ceifar o trigo. Veja, quando você começa a usar a foice para cortar o trigo, esses são os primeiros frutos do trigo. Veja, então você não está contando 7 semanas como 7 sábados. São 7 sábados. E ao final, no fim dos 7 sábados, você conta 50 dias, que são 7 semanas e o 50º dia. É o fim da sua colheita de trigo e então o início das uvas. Veja só. Então, onde você chega? Aqui estão os judeus, onde eles contam, certo? Eles contam 7 semanas e chegam à festa das semanas bem aqui. Eu digo, você deve contar 7 sábados e isso te leva à festa das semanas, que é o quê? A partir daqui está o seu 7º sábado. Isso significa que a partir daqui você começa agora a contar 50 dias, que é o quê? 7 semanas, certo? Agora não são sábados, são semanas. São exatamente 49 dias, 7 vezes 7. Então você tem o 50º dia. Quando você faz isso, você sempre acaba começando a colheita do trigo por volta do final de maio até o início de junho, dependendo do ano. E ela geralmente termina em meados de julho até bem no comecinho de agosto. Em agosto, no dia 28 de Tamuz, é o fim das suas 7 semanas e o 50º dia. O que acontece no final de julho até o início de agosto? O início da colheita das uvas. Então, deixe-me mostrar isso primeiro com o trigo. Diz para nós que o trigo, veja só, diz que o trigo de inverno, que é o trigo do qual estamos falando, normalmente é colhido no verão. Certo? Geralmente de junho até agosto. Veja, em alguns lugares, porém, pode começar no final de maio. Bem, é exatamente isso que estávamos dizendo, não é? Aqui em 2026 é no final de maio, mas geralmente seria no início de junho. Quando o quê? Quando a foice pode ser colocada na colheita do trigo, para que seja o início das primícias da festa, das semanas da colheita do trigo. Então sim, são 7 sábados. Sim, eles estão aproximadamente na área certa, mas não é para a igreja onde está o Pentecostes. Pentecostes é um adicional de 50 dias. E como sabemos disso? Bem, quando a uva está pronta. Veja só isso, tá bom? As uvas... A colheita da uva começa no final de agosto ou início de outubro. Em alguns lugares, inclusive, vai te dizer, veja bem, que o evento começa em julho. Portanto, poderia ser entre o final de julho e o início de agosto. Bem, onde chegamos ao final das 7 semanas, ou seja, no 50º dia. Este ano tivemos neve em meados de julho, mas geralmente ocorre entre o final de julho e o início de agosto. É o fim de quê? É o fim da colheita do trigo. Ela começa com os primeiros frutos da festa, das semanas da colheita do trigo, quando a foice é lançada. Quando a colheita do trigo termina. Por volta do dia 28 de Tamuz, do final de julho ao início de agosto, então é a época da colheita das uvas. E por que isso importa? Porque em Atos, capítulo 2, no Pentecostes, é chamado de vinho novo. Eles estavam sendo acusados de estarem bêbados de vinho novo. Veja, o que isso tem a ver conosco agora? Agora que você pode começar a ver isso, esse quadro, esse mistério de como isso aconteceu, nos diferentes grupos, sendo Mateus, depois Marcos, depois João, e então o grupo de Lucas. Como isso acontece ao contrário? Bem, teria acontecido como o quê? 7 vezes 7, certo? Para o sábado. 7 sábados acontecendo. E então 50 dias. Como isso se desenrola no fim dos tempos? Veja só, o pré-tribulação, um nascido fora do tempo devido. Como um nascimento prematuro, é a representação do pré-tribulação. Então você tem o quê? Então você tem o início dos 50 dias dos apóstolos. Quando os 50 dias terminam, você tem os 7 anos dos selos representados no grupo de Marcos, como temos ensinado todo esse tempo. E então você tem os 7 anos das trombetas. Você tem 50 dias, 7 anos de selos e 7 anos de trombetas.
profeticamente no final, os 7 vezes 7 e os 50 dias que seguem, no fim, são 50 dias, 7 anos e 7 anos. E quando esses 7 e 7 anos terminam, adivinha o que é? É o fim dos 49 anos. Os 2 últimos 7 são os 2 últimos 7 dos 49 anos na contagem dos anos até o jubileu final. Meu Deus do céu, é profundo. Eu oro para que isso te abençoe. Tchau por enquanto.